Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo-vos, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Que os irmãos se coloquem de pé em reverência a Deus, Pai, Filho e ao Espírito Santo. E abre a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Já que é um culto de libertação, uma mensagem bastante propícia sobre o ensinamento que Jesus deixou dos espíritos imundos. Todos encontraram? Diga amém. Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite, mais uma vez, Senhor. E neste momento, tu concedesse a cada um de nós esta palavra, Senhor, para que nós venhamos observar, praticar, Senhor, guardar em nosso coração. Neste momento, Senhor, abençoa cada vida que aqui se encontra, jovem, adulto, cada familiar que aqui está, Senhor Deus, que veio ouvir a tua palavra. Que neste momento nós venhamos ser, Senhor Deus, transformados através do teu poder, Senhor, para a libertação de nossa vida, Senhor Deus, de áreas que nós não conseguimos mudar, mas o Espírito Santo sim pode mudar, Senhor. Neste momento eu te peço, usa-me como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para transmitir a tua palavra, ao qual o Senhor colocou ao meu coração, e assim ao coração da tua igreja será ministrada, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Tomem seus assentos, meus amados irmãos, com a Bíblia aberta. Eu convido que vocês acompanhem a leitura do Senhor nesta noite, do versículo 5 ao 8, que diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Diga amém. Glória a Jesus. Todo o poder é concedido a Jesus no alto, no céu, na terra, na sua majestade, no seu trono de glória. Amém? Irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, aqui eu posso dizer que contém muita informação. Aqui fala sobre um homem que estava possesso de espíritos imundos, espírito agressivo, espíritos que rebaixa, que humilha o homem ao mais baixo nível que ele pode humilhar o ser humano. Então esse homem estava possesso, estava consigo uma força sobrenatural, qual não é normal, uma força das trevas estava habitando na vida deste homem. E a gente observa que esse homem andava pelos montes, andava no cemitério, e esse homem, o inimigo fazia com que ele comesse carne de pessoas mortas, irmãos, o qual não é normal. Se você vê uma cena dessa, pode ter certeza que é demônio, porque uma pessoa em sua sã consciência, jamais ela iria fazer tal coisa que este homem estava fazendo. Ela estava sendo conduzido por espíritos imundos, espíritos malignos, mal intencionado, que conduzia aquele homem para os montes, para os cemitérios, e ele ficava vagando pela rua
e ninguém conseguia subjugá-lo. O que é isso? Ninguém podia prender ele, porque nele se continha, estava forças do mal. Mas eu quero dizer que o Senhor tem todo o poder e tem toda a força. Então aqui há muita informação nesses versículos que eu acabei de dizer. Eu já disse isso aqui há muito tempo já, que eu não era evangélico ainda, eu era menor. E perto da minha casa existia um homem na rua que ele comia lixo. Toda vez que eu passava para comprar alguma coisa, eu observava aquela cena. Ele tinha as mãos tronchas e os pés tronchos. Eu não sei se ele nasceu assim, ou se o Espírito fez com que ele ficasse daquele jeito, porque a Bíblia também diz que o inimigo, ele coloca em sua enfermidade como aquela mulher que andava encurvada. Então, quem visse aquela mulher dizia: essa mulher, ela nasceu assim, ela tem um problema, isso é uma enfermidade qualquer. Mas não era o inimigo. E também no meu trabalho, aqui é o prédio do trabalho, e de lá ao lado tem uma clínica, também lá também tem outro rapaz, que ele pega um saco de lixo e começa a comer os restos do lixo. As pessoas vê e pensam que aquilo é normal, porque ele está com fome. Não. Uma pessoa jamais em sua consciência fará tal coisa. Então, a gente faz loucura, porque se a gente faz loucura é porque nós estamos com uma pressão demoníaca para fazer coisas erradas, irmãos. Não, irmão, eu não tenho cão. Se você faz a obra do inimigo, o que é que você tem? Tem o Espírito Santo de Deus? Não tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes o inimigo não fica dentro do corpo, mas fica fora. Então aí são várias categorias de espíritos, cada um tem a sua função. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu quero focar nesse texto para a gente aprender que esse homem era conduzido até o mais baixo nível de humilhação, que Satanás colocava um peso sobre aquele homem. Então era terrível isso. Imagina, irmãos, mais de 1000 espíritos dentro de uma só pessoa. Dentro dela, aquele homem estava possesso. O seu olhar era sombrio, o seu olhar era tenebroso. Agora, a diferença do homem de Deus, quando alguém olha para o teu olhar, para os teus olhos, ele vê brilho, ele vê uma luz, ele vê: esse irmão é iluminado, essa irmã, ela tem um brilho, é diferente. Onde você chega, alguém vai notar o brilho. Mas quando o inimigo está agindo, a pessoa tem um olhar diferente, tem um olhar sombrio. Então, se você está um pouco fraco aí na fé, vai até ter medo de olhar para essa pessoa, mas não tenha medo disso não, irmãos, porque o inimigo faz uma cara feia, mas se vacilar, cuidado, ele dá o rodo mesmo. Mas nós temos que orar, ter confiança em Deus e não ter medo dessas coisas. Certa feita entrei em uma casa para pintar, todos os vãos eu pintei a casa, mas chegou um quarto, e quando eu fui pintar, eu senti uma opressão satânica, maligna. Eu sentia ao redor do quarto uma força. E quando eu olhei no quarto, aquele clima era muito pesado. Toda a casa eu pintei numa boa, mas quando cheguei ali dentro, eu senti que estava algo errado. Eu comecei a repreender no nome de Jesus. Vi lá umas imagens, lá uns negócios de... como é o nome? Que faz de pedra lá, pendurado. Isso, pronto. O foco está aqui dentro. Eu entrei, eu senti isso. Porque a treva não se une com a luz, e nem a luz se une com a trevas. Então há confronto. E nesse momento, vamos começar do início, lá no versículo 1. Diz que Jesus, ele estava no seu barco, e ele chegou à outra margem do mar, da terra dos Gerazenos ou Gadarenos, na terra de Gadara. E no versículo 2, já está dizendo que Jesus estava desembarcando. E quando Jesus desembarca, alguém veio ao seu encontro. Quem foi? Este rapaz. Este rapaz, sendo conduzido pelo espírito imundo, foi até Jesus.
Não foi porque ele quis, mas o Espírito o conduziu para que ele fosse até Jesus. Tem pessoas que se aproximam de você, mas não é ela, é o inimigo. Vigie, cuidado, fique alerta. E você ali se abestalha muitas vezes, veio me ajudar, não veio, ela veio te dar uma rasteira, ela veio te destruir. Cuidado, vigia. Nem tudo que vem de Deus. Tem coisas que vêm do inimigo. Vigia, fica alerta. E este homem foi até Jesus. E ele veio da onde? No versículo está dizendo, dos sepulcros. Ele estava no meio das carniças. Observa que o Satanás, ele é sujo. Ele trabalha com coisas sujas. E a gente, ser humano, muitas vezes caímos nos seus encantos e ficamos com o fardo dele em nossas costas. Por isso que quando você aceitou a Jesus, você sentiu do teu ombro cair um fardo. Pelo menos eu senti algo pesado dos meus ombros. Eu estou falando isso aqui, não é para ilustrar, eu estou falando porque é a realidade. Eu senti isso, eu passei por isso. A igreja era aqui em cima ou era aqui embaixo, eu não estou lembrado. Eu sei que quando o pastor fez o pedido, eu fui a primeira pessoa a aceitar. Eu disse, toquei em braço, sou eu, mãe. E fui chorando para o Senhor, para os braços do Senhor. E o Senhor estava de braços abertos, me esperando. Vem, filho. E naquele momento ele tira o fardo e joga no chão. E naquele momento que eu aceitei, eu abri o coração, eu senti, irmãos, eu pude sentir o peso. É peso mesmo, irmãos. Eu não estou falando para ilustrar, é um peso que estava no meu ombro o tempo todo e eu não estava percebendo. As pessoas que fazem as coisas erradas, elas não percebem. Elas pensam que aquilo é normal e continuam. Por isso que não elogie quem está errado, fale a verdade. Irmão, bora melhorar mais, eu vou orar por você, agora busca a palavra. Porque a pessoa vai acostumar com aquele erro e depois ela vai te culpar. Mas irmão, tu disse que eu era uma benção. Mas não era uma benção. Fala a verdade, não tenha medo. Ele estava nos sepulcros, vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então algumas pessoas já não estavam aguentando aquela situação. Aquela cena que aquele homem estava fazendo. E algumas pessoas iriam tentar prender aquele homem. E a Bíblia diz, Marcos deixou registrado que ninguém conseguia prender ele. Não é interessante isso, irmãos? As pessoas queriam prender ele. Eu posso dizer que não estavam orando, não estavam jejuando. Eram pessoas comuns, eu posso dizer isso. Iam lá, tentavam e não conseguia. Só consegue quem ora, só consegue quem jejua, só consegue quem tem ligação com Deus. Aí consegue fazer essas coisas. Só consegue quem tem um chamado de Deus. Pelo pouquinho de experiência que eu tenho aqui com meu tio, que é o pastor, para quem não sabe, no culto de libertação, logo no início, algumas pessoas entravam, o inimigo se manifestava no corpo das pessoas. E quando a gente iria pegar no braço daquela pessoa, eu, na minha experiência, num pouquinho de experiência, eu percebia que o inimigo não tem tanta força assim. Aliás, ele tem, mas quando ele está dentro de uma igreja séria, ele perde as forças. Porque o Deus é mais poderoso, tem mais força do que as obras de Satanás. Ele tem força, mas o meu Deus tem todo o poder. Está compreendendo isso? E quando eu pegava no braço das pessoas, eu percebia que ele não era tão forte quanto eu pensava que era. Porque ele enfraquece quando ele está na luz. Ele enfraquece quando tem alguém que ora. Ele enfraquece quando tem alguém jejuando. Ele enfraquece quando tem alguém lutando. Quando tem alguém se esforçando para agradar a Deus. Aí ele enfraquece. Por isso que você vence a luta. Mas enquanto aí você não fizer nada, ele sempre vai vencer. É assim que funciona. Irmão, um filho meu aceitou, a minha mulher, o meu esposo, por quê? Está alguém lutando, tem alguém orando, tem alguém batalhando, aí ele perde as forças.
Continua assim, que Deus vai fazer um mover tão grande na tua vida, na tua família, que você vai ficar tão alegre e vai agradecer a Deus. Continue. Alguém foi lá, tentou e não conseguia. É o que a gente vê hoje. Eu posso falar isso com ousadia porque é banal, irmãos. Se me empatar de pregar a verdade aqui, eu não volto mais aqui. Por aí as igrejas ninguém expulsa o capeta do couro das pessoas. Vai para o pastor Val, isso é palhaçada. Enquanto estiver aqui vai ser assim. Irmão, o senhor está estressado? Não, estou falando pela palavra. Ninguém aqui é inocente, não. Eu sei o que eu estou fazendo, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então para que ficar escondendo verdade? Então fala a verdade. Pode dizer que eu sou ignorante, que eu sou arrogante, mas eu vou falar sempre a verdade. Corre para o pastor Val. O pastor Val é o quê? Com todo respeito, é um homem de Deus. Mas quem opera aqui é o Espírito Santo de Deus. E ele usa quem ele quiser. Agora eu tenho que tomar minha atitude. Você tem que tomar a sua atitude. Ou quer Jesus ou não quer, filho. Aí fica nessa. Interesse. Quer servir aqui no quartel de Cristo? Fica de uma vez só. Não, eu vou para lá. Por que lá? Por que cá? Fica lá nessa. Se decida, filho. Olha, tentaram prender, não conseguiram. Aí no versículo 4 diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então o inimigo não está para brincadeira, irmãos. Ele quebra mesmo. A gente tem acostumado a ver os vídeos, não é? De homens que quebram corrente, né, irmãos? Você pensa que aquilo é brincadeira? É? Você não acha que tem um inimigo ali por trás disso? Alguém que anda nas pedras com fogo e não se queima. Será que isso é normal, irmãos? Alguém que enfia uma faca na barriga e a faca enverga, mas não corta. Será que isso é normal, irmãos? Isso é um poder diabólico que está agindo nessa pessoa. A gente pensa, isso aí é truque de filme. Não é filme, é o inimigo agindo e atuando. É coisa séria, irmãos. É coisa muito séria. E quando colocavam as cadeias e os grilhões ali, os espíritos maus que estavam sobre aquele homem quebravam, irmãos, numa facilidade tão grande. Ele estava possuído aquela força possessa demoníaca, que ele quebrava aqueles grilhões e ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia prender. Aí no versículo 5 foi aonde eu li do princípio, que ele andava entre os sepulcros, por entre os montes, e ele ficava se cortando, irmãos. Veja como o inimigo é sujo. Ele usa as pessoas para fazer essa sujeira toda. Carne de ser humano, crânio de pessoas mortas para fazer os trabalhos dele. Mas o trabalho de Jesus é tão diferente, irmãos. E muitas pessoas rejeitam o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus é glorificar, é exaltar, é falar do Evangelho, é pregar a palavra do Senhor, é louvar ao Senhor Jesus, é fazer o bem, é orar, é ler Bíblia, é buscar entendimento, é buscar o fruto do Espírito Santo. São coisas boas, buscar o ministério, buscar ser batizado, buscar os dons. Olha que coisa, é muita coisa boa. Agora do inimigo não, é sujeira. Quando eles estão lá fazendo o trabalho sujo dele, o capeta manda ele buscar um pedaço de carne de gente para fazer trabalho, irmãos. Jesus precisa disso, irmãos? Não precisa não, irmãos. Quando Lázaro estava morto, ele pediu para alguns discípulos pegar pedaço de carne de Lázaro, irmãos? Não, ele disse: Lázaro, sai daí. Lázaro morto ouviu a voz de Jesus. Quanto mais a você que está vivo, quanto mais a você que está clamando a Deus, Ele também vai ouvir a tua oração e Ele está vendo os teus gemidos. Porque o trabalho do inimigo é sujeira, mas o de Jesus é santidade, é coisa limpa, irmãos. É diferente a coisa do reino, do céu e das trevas, é totalmente diferente. Aí, quando as pessoas vão lá, pegar um crânio lá,
Muitas vezes, né, irmãos? Quando ele pega, sabe o que é que o inimigo diz? Esse crânio aí não. Por quê? Isso aí é de crente. Até mesmo você morto, dos teus ossos, dos teus não, porque você é tão vivo, das pessoas que partiram para a glória, eu posso dizer assim, estão guardados. Nem para fazer trabalho não vai dar não, vi? Deus está guardando ali. É osso de santo. Você é servo de Deus Altíssimo. Você, homem, é servo de Deus. Você, mulher, é serva de Deus Altíssimo. Ninguém toca em você. Glória a Deus. E diz a Bíblia que ele andava de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Não dê glória. Ele estava possesso do inimigo. E ele foi até Jesus correndo, ele, mas quem estava conduzindo era quem? Os espíritos imundos. Se lembra daquela jovem que adivinhava e dava muitos lucros aos seus senhores? Quando ela viu Paulo, sabe o que foi que ela falou? Esses homens anunciam o reino de Deus. O inimigo falou a verdade, sim ou não? Falou. Mas a fim de dar uma rasteira. O inimigo vai falar 9 verdades para você acreditar em uma só mentira. Cuidado. Cuidado. Com quem muito fala, tem algo errado aí. Pode ser o inimigo, irmãos. E aquela jovem, o inimigo falou na boca dela: esses homens anunciam o reino de Deus. Quem não tem visão, irmãos, não vai cair numa dessa? Vai. Tem pessoas que o pronto fraco dela é receber elogio, irmãos. O inimigo usa pessoas que já falam demais para elogiar essas pessoas. E você, olha, estou abalando, estou pregando que só uma bênção, estou louvando. Você viu, fulano? As pessoas, quando eu passo, me elogiam, diz que eu sou isso, diz que... Ei. Baixa a bola. O inimigo pode me tentar por outra coisa, mas por elogio não. Porque Deus sabe o meu coração. No início do meu ministério, as pessoas me elogiavam muito quando eu pregava. Esse menino é uma bênção, não sei o quê. Ele prega, nem parece que está nervoso, mas eu estava gemendo de tanto nervosismo, irmãos. É uma bênção. Eu disse: Senhor, já chega de tanto elogio. Eu já sei que o Senhor me chamou, não precisa mais. Hoje ninguém me elogia não, irmãos. No começo me elogiava, hoje mais não. Também não precisa não. Quer me elogiar? Ore por mim, somente isso. Eu já agradeço. Quer elogiar o ministério, é? Se for linguarudo, precisa não, filho. Porque os espíritos, eles se manifestam. Eu posso dizer que hoje ainda existe o discernimento de espírito. Nesse caso aqui, irmão, nem precisava do dom de discernir o espírito, porque ele próprio já estava se manifestando. Então quem via já via que era o diabo que estava ali puro, se manifestando na vida daquele homem. Mas quem não tem, irmãos, cuidado, vigie. Porque muitas pessoas se apegam a elogio. Ele foi até Jesus, adorou, correu, foi lá, o inimigo adorou, exclamou em voz. Aí depois de tudo isso, ele fez assim, ó: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? A gente não tem nada com o inimigo não, irmãos, nem ele tem com a gente. Aí ele foi correr para Jesus. Sabe por que ele correu? Na minha conjectura eu penso, se Jesus veio aqui, ele já sabe que a gente está aqui. Então se ele veio, ele vai expulsar a gente. Então antes que ele expulse, eu vou lá, pelo menos tentar ele alguma coisa, vai que cola. Tem gente assim, irmãos. O pastor está orando, mas eu vou lá tentar o pastor, vai que cola. Aí o inimigo foi fazer com Jesus. Colou, irmãos? Ele colou para longe. Ele correu, bateu em retirada, porque Jesus sabia que ali estava ele. Tem pessoas que vêm com a intenção, irmãos, vêm elogiando, mas a intenção é maligna. Eu vou naquele ministério e vou fazer isso e aí depois eu dou a rasteira. Não faz não, filho. Você quebra a cara, você se arrebenta todo, porque Jesus está aqui. Jesus toma conta da gente. Jesus toma conta da gente. Jesus não vai deixar que a gente caia numa cilada dessa.
porque Ele sabe o nosso coração, Ele sabe a nossa intenção. Por mais inocente que eu esteja, Deus não vai deixar você cair nessa armadilha de Satanás, não vai. Ele foi lá, adorou, e depois ele exclama em voz alta no versículo 7, que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha o que o inimigo estava dizendo: tu viesse me atormentar. A treva não se une com a luz. Alguém vai ter que se perturbar, sim ou não? Sim. Será que eu e você? Não. As trevas que tem que se perturbar com a tua presença. Quando você vê muita coisa para o teu lado, você está na luz, fique certo, irmãos, que ele se incomodando com o teu louvor, com a tua pregação, com o jeito que você anda, com o jeito que você porta. É ele que está incomodado, irmãos. Então quem tem que sair é ele. A gente fica reinando. Quem se converte é ele, não a gente. Está compreendendo isso, irmãos? Quem está do lado de Deus é diferente. Aí diz a Bíblia que ele foi lá, fez isso, porque Jesus dissera no 8, espírito imundo, sai desse homem. Aí o versículo 9, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Então Jesus deixou isso aqui registrado para a gente ter uma ideia de que essas coisas são muito sérias. Aí Jesus pergunta, olha, qual é o teu nome? E ele responde, usando aquele homem, meu nome é Legião. Por que Legião? Porque são muitos. Imagina, irmãos, uma pessoa com muitos espíritos dentro de um só corpo, habitando. É terrível, irmãos. Essa pessoa tem um peso tão grande na sua vida. Tudo que ela faz não prospera, não dá certo, é terrível. Eu posso dizer que é viver na miséria, irmãos. É muito terrível, é ruim. E Jesus pergunta, ele disse, é legião porque somos muitos. Aí no versículo 10, os espíritos vai rogar a Jesus encarecidamente que não mandasse ele para fora do país. Então aí onde entra os espíritos territoriais. Ele não queria sair daquele lugar, daquele país. Então o inimigo vai fazer de tudo para continuar agindo naquele lugar. Eu poderia entrar em detalhes, mas a hora já é chegada, eu não vou entrar em detalhes mais. Tem algumas coisas para falar, mas eu vou deixar para outra ocasião. E ele fala que é legião porque é muitos, então ele roga para Jesus para que não mandasse eles para outro país. Aí naquele momento ali, existia uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos. E eles disseram, deixa-nos ir para os porcos. Porque ele fez isso, ele não queria ser daquele homem. Ele pediu permissão a Jesus para entrar nos porcos. E Jesus permitiu. E quando Jesus permite, ele entra nos porcos e conduz os porcos despenhadeiro abaixo, e os porcos lá embaixo morrem afogados. O inimigo, ele quer matar. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas saiba de uma coisa: Jesus veio para que tenham vida e tenham vida eterna. E Jesus disse: sai do corpo desse homem agora. E ele saiu. Você pode ouvir a voz de Jesus dizendo assim: sai, espírito mau da tua casa, sai. Do teu trabalho, sai. Do teu filho, sai. É do filho, é do esposo, do marido, sai. Da tua parentela, sai. É da tua rua onde você mora, sai também. É da rua, é do bairro, sai também, porque Jesus está mandando sair, Jesus está expulsando, Jesus está mandando autoridade. Meu filho, expulsa que eu assino embaixo. Quando você entrar em casa, sai daqui todo mal que eu vou entrar. Quando você for fazer alguma coisa, sai daqui no nome de Jesus, que Deus vai contigo, Deus vai te usar, Deus vai na tua frente. Quando Ele colocar a mão, ninguém vai ficar, porque Ele disse: sai agora da vida deste homem. Eu quero dizer para você: sai, inimigo,
te perturbar, sai no nome de Jesus. Que assim seja a palavra do Senhor nesta noite para a tua vida, amém? Que Deus te abençoe, glória a Deus.